Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Que o Senhor te abençoe muito e toda a sua família. Graças a Deus. Nós estamos nesta fé. 52 dias para a restauração da vida de todo o que crê. Por 120 anos, os muros de Jerusalém, as muralhas, ficaram lá em ruínas. O povo envergonhado, humilhado. Ninguém fazia nada. Mas você vê que tem saída para uma coisa que parece que não tem. Tem jeito. Tem solução. Um homem chamado Neemias, com uma outra fé, um outro espírito, chegou e mudou tudo aquilo. Fez o que ninguém tinha feito por cerca de 120 anos. Em 52 dias, tudo foi mudado. E nós temos essa certeza. São 52 dias de clamores, orações, jejuns. Ontem nós ficamos 7 horas em jejum, uma corrente de fé. Hoje, em todas as reuniões, clamores, a primeira reunião em São Paulo acontece às 7 da manhã, de segunda a sexta. Sábado ao meio-dia, clamor da restauração. Domingo eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 9. Com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e o clamor da restauração da vida, para a restauração da vida de todo o que crê. E depois, eu vou retornar às 18 horas. Vou realizar a reunião da manhã, depois retorno às 18 horas. Para abrir o jejum do milagre. Porque segunda-feira é feriado em todo o estado de São Paulo. E nós vamos passar a madrugada de joelhos, 12 horas. Isso não é uma bênção? Sim, é uma grande bênção. Eu me sinto muito abençoada. Eu me sinto muito abençoada em ter essa visão. Eu amo os que me amam, os que me buscam na madrugada me acharão. Há tipos de demônios que só saem com jejum e oração. Orai sem cessar. A oração é a chave que abre a porta da vitória. É a chave. Não tem vitória sem oração. Então eu vou realizar a reunião da manhã e depois, graças a Deus, eu vou retornar isso em todos os nossos templos às 18 horas para abrir o jejum do milagre. E aí não paramos mais. E vamos dar encerramento das 5 às 6 da manhã da madrugada de segunda-feira. Vai ser um trabalho de muito poder e para viver milagres mesmo. Não quebra esse propósito, permaneça nesse espírito, nesta fé, porque Deus está agindo e vai agir muito mais. Olha o que diz aqui, em 2 Samuel, no 18:33. O rei, abalado, subiu ao quarto, que ficava por cima da porta, e chorou. Foi subindo e clamando: "Ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão. Quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho, meu filho." Sabe por quê que o Davi chorou tanto no funeral do seu filho? Sabe por quê? Porque ele não chorou em vida. Ele não fez o Absalão chorar em vida. Ele também não chorou enquanto o Absalão estava vivo. Mas chorou no seu funeral. Eu explico. O Davi foi o maior rei de Israel. Um homem leal, fiel a Deus. Um homem, um general extremamente competente. Mas como pai
de família. Ele foi fraco e muito omisso. Muito. Ele não colocou ordem na sua casa. Seus filhos faziam aquilo que queriam, erravam e ele não disciplinava com o rigor que devia. Ele não disciplinava. O Absalão, de acordo com a Bíblia, ele era bonito da cabeça aos pés. Absalão era bonito da cabeça aos pés. Adorado, Davi amava esse filho. O povo também amava Absalão. E Absalão não tinha limite. O Davi não colocou limite no Absalão. Compreendeu? Ele não colocou. E o Absalão fazia o que ele queria. Ao ponto de se virar contra o Davi. E Davi perdeu tanta força que, numa situação, ele saiu fugido do próprio Absalão. O filho ganhou tanta força, mais força que Davi, ao ponto de Davi sair fugido dele. Olha o descontrole, o desequilíbrio. O desequilíbrio. Até que chegou a esse fim trágico. E aqui está o Davi, em prantos no funeral, na morte do filho. Por quê? Se ele tivesse corrigido esse filho em vida, colocado limite, eu creio que não teria terminado em tragédia. Eu creio que muitas pessoas hoje estão colhendo o fruto da sua omissão. Porque você peca quando você tem o pecado da comissão e da omissão. E o Davi foi omisso como pai, como chefe de família. Ele nunca colocou limite, disciplina. E muitas pessoas hoje estão chorando perdas, problemas sem saída, sem solução, porque foram omissas, porque não tomaram as atitudes e decisões necessárias quando tiveram oportunidade. Sabe, eu fui criado ouvindo uma coisa. A minha mãe tinha muito o hábito de falar, eu prefiro ver você chorando agora do que eu chorar depois. Quando ela me corrigia. Ela sempre dizia isso. Isso é uma frase antiga. É melhor você chorar agora do que eu chorar depois. Então é aquele não que a gente não quer ouvir. É aquela correção, é aquele castigo que a gente não quer receber. Só que aquela disciplina vai contribuir no quê? Para a formação de um bom caráter. Porque as pessoas precisam de disciplina. A falta de autodisciplina, de autocontrole, de formação, da formação de um caráter íntegro, é que levou o Absalão a esse estado de decadência e essa morte trágica. E esse pânico, esse desespero do Davi em ver a morte do filho. Morreu tragicamente. Porque talvez lá no fundo, naquele momento, não sei, pode ser, isso é um pensamento meu, ele pode ter despertado e sentido o peso da omissão dentro da casa dele.
Não seja omisso. Tome as providências necessárias, as atitudes e decisões que são cabíveis, necessárias na sua vida, na sua casa, na sua família. Usa de autoridade. Ele não só era o rei, mas ele era o pai e ele era o rei. E ele podia ter usado da autoridade de pai e ele era o rei também. Ele tinha o poder. E ele podia ter disciplinado a casa dele. Mas a casa do Davi era uma casa bagunçada. Ele foi um pai omisso. Um pai que não disciplinou. Tudo isso começou quando o filho mais velho violentou a filha dele. E ele não fez nada. O Absalão foi lá e matou esse irmão. Que começou por revolta a perseguir o pai. Ficava à entrada da cidade, fazendo a cabeça das pessoas. O Davi, que era o rei, não sabia disso? Sabia. Ele sabia que aquele filho estava armando uma conspiração e não fez nada. Então, muitas vezes, os pais são coniventes com as indisciplinas dos filhos. Não sei, talvez você tenha sido conivente com muitas coisas na tua casa, fora da tua casa, talvez no seu trabalho, eu não sei. Cuidado com o pecado da omissão. Deus cobra. Quando uma pessoa, ela pode agir, ela deve, ela está vendo algo errado e ela não se manifesta de forma correta. O Davi chorou e gritou: meu filho Absalão, meu filho Absalão. Ele não fez nada enquanto o Absalão estava vivo, né? Mas chorou no seu funeral. Tem muita gente que hoje não traz os filhos para buscar Deus. O filho, não quero levantar cedo, eu levanto a semana inteira para ir para a escola. Ai, coitadinho, né? Tá frio, fica em casa, filhinho. Vai dormir. Amanhã, você não tem controle sobre esse filho, porque ensina o menino o caminho que deve andar e quando envelhecer não se desviará dele. Sabe por que que hoje crianças respondem aos seus pais já pequenininhas? Falta de disciplina. Adolescentes que batem de frente com seus pais, falta de disciplina, de controle. O mundo prega essa indisciplina. O mundo prega isso. Ninguém coloca ordem, não tem disciplina. Amanhã, você não educa enquanto é pequeno, quando crescer você não vai educar. É igual, eu vi uma criancinha de 2 aninhos dando na cara do pai. Deu um tapa na cara do pai. O pai riu, achou bonitinho aquilo. Será que esse pai vai achar bonitinho quando esse adolescente tiver 12? Ou quando tiver 20, 22? Porque o que esse pai está ensinando? Que pode, não tem problema. Você não coloca limite aos 2? Não coloca aos 5? Não coloca aos 10? Você acha que vai colocar aos 15, aos 20? O Davi não colocou limite na casa dele. Ele teve um filho que violentou a própria filha, a própria irmã. O outro filho que foi Absalão, que matou esse irmão. Esse filho, Absalão, que conspirou e perseguiu ao ponto de levá-lo até a fugir. Ele teve uma filha violentada e 2 filhos mortos tragicamente. Está ele aqui chorando no funeral. Mas enquanto ele teve a oportunidade, enquanto esses filhos tiveram condições de serem corrigidos, ele não corrigiu. Não seja omisso, não seja omissa.
Coloca ordem na tua casa. Disciplina. É autodisciplina, é disciplina, é autocontrole, é controle. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele não disse não, né? Para o Absalão enquanto ele estava vivo. Ele não fez o Absalão chorar com não, com uma boa disciplina, um bom castigo. Mas chorou no funeral dele. E tem muitos pais que, por não terem agido corretamente, quando tiveram oportunidades, lamentam grandemente mais tarde. Traga seus filhos para a igreja, ensina o menino o caminho que deve andar e quando envelhecer não se desviará dele. Educa os seus filhos no temor do Senhor. Leva Jesus para dentro da tua casa. O mundo jaz no maligno. Ai de quem não tiver o Senhor como centro da família. Coloca o Senhor no centro da tua casa. Deixa Deus controlar a sua família. Leva Deus para a tua vida, para o seio da tua família. Em nome de Jesus. Traga seus filhos para buscar a Deus. Quantas vezes eu vi mães desesperadas que não trouxeram seus filhos de manhã para a igreja porque estava frio, estava chovendo, era cedo demais, mas saíram nas madrugadas em busca deles. Nas madrugadas frias, em busca, porque não sabia onde é que estava. Envolvidos com criminalidade, drogas, prostituição. Busca Deus, coloca Deus na tua vida e na vida da tua família. Em nome de Jesus. Pega as rédeas, assuma o controle, usa de autoridade. Você tem oportunidade, faça tudo que está ao seu alcance. Em nome de Jesus. Se crer, desejar, prepara algo que deseja colocar sobre a TV para receber oração. Eu volto já para orarmos. Resume para mim como é que você chegou à igreja. Nossa. Bem resumido. Péssima. Péssima, destruída, acabada, sem perspectiva nenhuma de vida, sem sonhos. Sem Deus. Eu não vi o dinheiro. Sempre trabalhei muito, sou uma pessoa que trabalho muito. Não tenho preguiça de nada. Mas eu não via. Não via a cor de nada. Não prosperava. Tudo dava errado. Até o que era para dar certo dava errado. Minha casa, que estava para vender há mais de um ano, não era vendida. Todo mundo ia, via, adorava. Falava, não, vamos fazer uma proposta. Às vezes 5 pessoas no mesmo dia. E nada acontecia. E aí, quando eu cheguei aqui, tudo aconteceu. Vendi minha casa, conquistei um terreno num condomínio, que era o que eu queria. Troquei meu carro. Tenho sido abençoada grandemente na minha vida profissional. Grandemente. Eu tenho 15 anos de profissão. Em um ano, eu nunca fui tão abençoada. Em 15 anos de profissão, em um ano que você está aqui, você nunca foi tão abençoada quanto desse um ano que você está na igreja? Nunca fui. Sempre tive pessoas para falar, olha, isso não vai dar certo. Essa profissão é errada, essa profissão não é para você, isso não dá certo, porque a gente trabalha, você ganha pelo que a gente trabalha, a gente ganha pelo que a gente trabalha. E se eu não trabalhar, eu não ganho. Então, sempre tinha alguém para falar, imagina, você tem que ter um salário fixo, você tem que ser recepcionista, ganhar R$550 por mês na época. E isso não dava para nada. E eu sempre lutei, sempre busquei, eu sempre tive sonhos. Embora permanecessem adormecidos, porque eu cheguei aqui nesse propósito que vai começar agora, dia 1º. Chegou nos 52 dias? Cheguei.
E você entrou na campanha dos 52 dias e entrou com tudo? Entrei. Não peguei nem os 52 dias, peguei 23 dias. Mas eu me lancei assim, com todo o meu coração. E Deus fez grandes coisas na minha vida. E de lá para cá eu venho conquistando, estabelecendo, porque às vezes conquistar é fácil, estabelecer é difícil. Então chegar a determinado lugar, às vezes pode parecer fácil, mas se manter ali é muito difícil. E esses dias atrás, para concluir essa bênção que eu tive, eu estava no computador e eu trabalho com alongamento. Uma coisa que eu gosto dentro da minha área. E já há uns 5 anos atrás eu... Alongamento de cabelo. Cabelo. E há uns 5 anos atrás eu olhava essa marca pelo computador, que é a marca que faz todas as atrizes das novelas. Toda mulher que você vê na televisão com alongamento é essa marca que faz. E eu mandei um e-mail, e há uns anos atrás eu mandei um e-mail, eles me responderam, mas era inviável para mim, era impossível, financeiramente falando, porque você é como se fosse uma franquia, né? Então eu tenho que passar por um treinamento, eu tenho que adquirir todo esse produto, a máquina, eu tenho que comprar o cabelo só dessa empresa, eu tenho que ser credenciada. Se eu não passar no treinamento, eu não tenho a licença para trabalhar com a marca. E aí, passou esses anos, novamente, esses dias eu fui olhando na internet, vendo as tendências, e aí mandei um e-mail novamente. E eles me retornaram, e eu falei, nossa, já não é tão impossível. Mas eu também não tinha o dinheiro para fazer esse investimento. E aí tudo foi encaminhando, eu cheguei no meu patrão, apresentei a ideia para ele, e ele virou para mim e falou assim, você sabe que isso é caro, né? Aí eu virei para ele e falei assim, não é caro, sou eu que não tenho dinheiro. Se o nosso cliente sair daqui de Rio Preto para ir fazer em São Paulo, ele vai vir fazer comigo. E não, a ideia é legal, é bacana, eu aprovo. Pedi a exclusividade para ele dentro dos 3 salões que ele tem na cidade. Ele me deu essa exclusividade. E aí eu fui, fiz a semana passada, segunda e terça-feira, fiquei 2 dias em São Paulo. Fui aprovada. Sou credenciada hoje da marca, a primeira cabeleireira em Rio Preto credenciada dessa marca, porque eu não vou falar o nome porque eu não sei ainda, eu estou treinando, tá? Mas nós somos o primeiro salão a trabalhar com essa marca e eu a primeira cabeleireira credenciada em São José do Rio Preto. Quando alguém liga, entra no site ou liga para perguntar, eu queria muito fazer um alongamento com vocês, eu sou daqui de Rio Preto. O lugar mais próximo que tem é Ribeirão. E hoje eu já estou trabalhando. Você está deixando as mulheres loucas de curiosidade. Cabelo das artistas. Cabelo que não tem aqui. Cabelo que mais perto, só Ribeirão. Hã? Mas é a verdade. Aí vocês passam lá no salão que a gente conversa. Mas assim, foi uma bênção muito grande. Uma grande porta que se abriu para você. Não, eu não me vi. Eu olhava e falava assim, meu Deus, pequenininha, desse tamanhozinho, trabalhando com um negócio desse tamanho, eu falava assim, não é possível. E Deus me colocou, e eu saí daqui falando assim, bom, eu vou fiquei 2 dias em São Paulo, e um desses dias eu já fui preparada para pagar o estágio para poder ficar nesse salão, que é um salão super renomado, que faz só esse método. Que faz, inclusive, a profissional que faz o cabelo de todas as artistas. Falei, eu vou ficar lá. E eu fui e eles me convidaram, eu nem paguei o dia. Eu fiquei o dia todo lá, vendo como eles trabalhavam, podendo aprender, absorvendo tudo de melhor. E para mim, estar ali no meio, era uma coisa assim, é sonho, é coisa de... Mais uma grande conquista. Graças a Deus. Abençoada. Muito abençoada. Feliz. Jesus, feliz. E por cabeça. Por cabeça. Momento da oração. Deus Todo-Poderoso, eu oro por esta vida. E peço que essa mensagem possa entrar com entendimento. E que ela assuma uma postura firme e haja dentro daquilo que o Senhor espera. Que ela haja corajosamente, com prudência, com autoridade. Que ela possa se posicionar com firmeza. Ajuda ela a agir, meu Pai.
que ela possa agir, que ela possa se colocar com a força e a autoridade que o Senhor tem dado a ela a direção e para colocar em prática. Que ela não se submeta mais a nenhuma pressão, a nenhuma opinião contrária, mas que ela vá por aquilo que fala a tua palavra. Se Davi tivesse se posicionado enquanto Absalão estava vivo, não teria lamentado e chorado dessa maneira no funeral do filho. Mas muitas pessoas hoje lamentam, como Davi, em circunstâncias de extrema dor, porque quando tiveram oportunidade e condições de agir, foram omissas. Ó Deus de Israel, que essa pessoa possa entender e se posicionar imediatamente. Dá força a ela, direção, sabedoria e força. Cobre ela com teu sangue, a família, o lar, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Consagro tudo que está sobre a TV. Determino vitórias, milagres, soluções. Abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores, que sejam abençoados e prosperados para a glória do teu nome. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe. Visita todos com vitórias. É o que eu peço e agradeço agora, Senhor. Amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 Operadora 11 3876 5592. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico, e onde vou estar neste domingo às 9, com a reunião das primícias, para os comprometidos com Deus, o clamor do propósito de fé dos 52 dias, e depois às 18 horas abrindo o jejum do milagre. E eu tenho certeza que vamos viver muitos milagres. Esteja entre nós. Não quebre esse propósito, permaneça firme, porque Deus está agindo e, claro, vai continuar agindo. Deus te abençoe muito. Conte conosco. Se Ele não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Domingo, dia 8 de julho, às 18 horas, início do Jejum do Milagre. Com encerramento na segunda, dia 9, das 5 às 6 horas da manhã. Você viverá um grande milagre.